Bom, eu acho que há mais de 20 anos a ONU mostra esse cálculo, né? De que a cada R$1 investido em saneamento básico, a gente se economiza 4 em doenças que atingem a população justamente pela falta de água potável de qualidade e pela falta de tratamento de esgoto. Essa conta, ela é apresentada ali para que haja soluções, assim, por exemplo, que estejam interligadas e que uma economia aqui possa ser investida aqui, a gente fazer esse ciclo virtuoso, né? Porque a gente vive num ciclo que a gente vai apagando incêndios e ele nunca volta da maneira como deveria, né? Que é investir em qualidade de vida para que isso não impacte na saúde e sobrecarregue também o sistema de saúde, né? São feitos estudos de viabilidade econômico-técnico-financeira em todos os projetos, mas há necessidade, claro, de algumas decisões, e nem sempre as decisões somente técnicas, mas estratégicas e muitas vezes políticas, geopolíticas, não é? Então, esses números, eles não mudam porque o investimento é muito alto. Nós estamos falando em bilhões de reais, não estamos falando em valores menores. Então, você colocar essa grande monta de recursos dentro de saneamento, dentro do meio ambiente, que concorre com outras, educação, como você falou, educação, cultura, saúde, segurança. Então, há necessidade de você dividir esses investimentos por vários outros segmentos do mercado. E isso não é uma decisão fácil de quem está no poder para tomar essa decisão. Mas isso não é também porque, assim, o investimento é alto justamente porque as cidades crescem de forma desordenada? Então, também tem que haver uma urbanização ali mais eficiente para que a gente primeiro tenha a estrutura e depois receba as pessoas, né? Como é que a gente pode fazer esse ciclo, esse fluxo fluir da maneira correta e, né, que beneficie a população e a sociedade como um todo, o meio ambiente, enfim? Eu acho que primeiro passa pela forma de sensibilização e conscientização, porque os conflitos de interesse são muito grandes. Entre você colocar um shopping em uma determinada rua, como aqui na própria Paulista, e você transformar esse valor em segurança. É uma decisão muito grande. Imagina o conflito de interesse para que você consiga mostrar para as pessoas, vamos colocar água num determinado lugar menos favorecido e fazer um shopping. Imagina a quantidade de atores que permeiam, que tentam sensibilizar aquelas pessoas que têm que tomar decisão. Então, não é só a questão de você... Certo, a conta seria muito fácil, matematicamente falando, mas há outros conflitos de interesses e que muitas vezes eles acabam sendo privilegiados em detrimento de outros. Talvez eles fiquem mais intensos quando a gente passa por desastres, né? Como foram no Rio Grande do Sul, quando a gente passou por um racionamento de água, mas, né, a gente está operando agora, né, com lentidão no sistema em São Paulo, por exemplo, mas a gente já passou por um racionamento muito mais profundo. Então, esses investimentos, mesmo que sejam pontuais e necessários, eles precisam envolver a consciência de todos esses órgãos, porque... Por exemplo, como é que você faz a ligação, porque ela está totalmente ligada, da falta de saneamento com o que houve, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Porque elas estão totalmente interligadas, né, naquele acidente, naquele evento climático extremo. A gente pode culpar a quantidade de chuvas, falar de várias coisas, mas a gente sabe como a falta de saneamento causam as mudanças climáticas também, né, assim, e interfere em todo esse clima e potencializa todo o desastre. A gente viu também as doenças que vieram depois, né, de que a água baixou. Tem um estudo que mostre que esses eventos climáticos, o custo que ele tem para o país é maior do que o investimento que é necessário para que evite esses acidentes, fora as vidas, né? Que aí não tem preço, a gente nem vai entrar nesse mérito. Verdade. Não, existem estudos, muitos estudos de monitoramento para evitar, preventivo, para evitar que aconteçam esses desastres, mas é como a gente comenta, né? Não basta só a parte técnica estar muito bem estruturada. Existe também a questão de investimentos, de políticas públicas, de priorizar este ou aquele entre um hospital, entre um equipamento novo. Não é uma situação tão fácil de decidir. Ainda bem que eu não estou no poder público para ter essa responsabilidade de fazer essa escolha.
Mas, lógico, esse estudo que nós fizemos está não ranqueando, mas está priorizando as ações que são mais emergentes para evitar esse tipo de... que aconteçam novos casos que aconteceram como no Rio Grande do Sul e tantos outros lugares. Então, há necessidade de melhorias da forma de fazer gestão nos recursos hídricos. Uhum. Eu acho que esse é o grande ponto que nós estamos falando. Por outro lado, esse estudo também trouxe uma questão muito importante, que foi a integração entre várias pastas, a integração entre vários ministérios, que agora vai acontecer lá nesse evento que a Sabesp está participando lá em Belém. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas instituições, muitas academias fora, sem contar, né, os próprios ministérios que estão debruçando em cima desse tema e que cada um olhava para a sua pasta. E agora não, houve essa construção de pontes. E o COP30 vem trazer essa melhoria, porque é todo mundo olhar para o mesmo segmento e entender que mudanças climáticas e saneamento, elas não andam separadas, elas andam totalmente integradas. O que eu faço aqui reflete lá. Essa gestão de recursos hídricos, para as pessoas que não acompanham, né, mais intimamente essa questão ambiental, como é que elas interferiram diretamente, vamos dizer assim, nas enchentes do Rio Grande do Sul? Como é que a gente pode correlacionar esses dois fatos, a falta de saneamento com o que aconteceu por lá? Na verdade, eu não tenho totalmente domínio sobre o fato, porque não estive lá, acompanhei apenas pela mídia, como a maior parte da população tem, e não me sinto confortável para falar tanto, porque precisa de um olhar técnico bastante detalhado para dizer onde é que houve a falta de saneamento, onde houve as mudanças climáticas não foram consideradas, porque as questões não acontecem ao mesmo tempo, não acontece hoje, eu faço uma questão hoje, tomo uma ação hoje e amanhã isso muda. Então, a gente fala de gases de efeito estufa, as pessoas não levam muito em consideração, mas a poluição atmosférica, a poluição hídrica, todos esses fatores, o trabalho do homem, né, a ação do homem no meio ambiente, e provocam desastres, quedas de árvores, estabelecer residências onde não é possível, sem respeitar o meio ambiente, porque o meio ambiente ele responde, não existe permeabilização do solo, né? Que isso é um problema muito sério por questão da água. Então não dá para você falar, eu não tenho condições de falar tecnicamente o que aconteceu, mas com certeza todo esse cenário, que nós mudamos o cenário, onde tinha um rio, você muda o curso do rio, onde não tinha casa, você põe casa, onde tinha uma casinha terra, hoje você tem prédios, não é? Então você muda a estrutura do local e a sociedade não pensa que isso vai acontecer amanhã. Mas cada vez que nós mudamos o curso de um rio, cada vez que nós colocamos uma residência onde não é possível, mas através de políticas você consegue colocar um conjunto residencial, claro, certamente isso vai influenciar nas condições locais e, consequentemente, os desastres climáticos não vão deixar de existir, porque não existe uma conta que você trabalhe de um lado e não tenha uma resposta do outro, há sempre ação e reação. Então, a pergunta, eu vou mudar um pouquinho, apesar de você já ter respondido, é assim, não precisa correlacionar diretamente o que houve no Rio Grande do Sul com as mudanças climáticas e falta de gestão de saneamento, gestão hídrica e investimentos em saneamento. Mas os desastres ambientais, eles vêm por causa disso também. Né? Porque é um conjunto de fatores que a gente precisa olhar. E tem uma outra questão do saneamento, é que o investimento também que se faz agora se colhe muito a longo prazo, né? Porque são obras de longo prazo, são tratamentos de longo prazo. Então, e a gente sabe que quando, né, o gestor público opta por um investimento aqui, outro ali, ele também quer que isso aconteça dentro da sua gestão, que esses resultados venham, né? Como mudar essa mentalidade? Porque é impossível fazer hoje um saneamento justo, igualitário, pensando só a curto prazo. O saneamento não se faz, não é tão possível, porque são obras de grande monta. Então, são obras de 4, 5 anos que vão acontecendo, que você tem projetos preliminares, projetos executivos. Então, não é um trabalho que você faz em curto tempo.
há necessidade de fazer grandes estudos. Inclusive, quando você está fazendo... Eu trabalhei numa área em que nós fizemos, para ter abastecimento em São Paulo, nós fizemos vários estudos naquela condição do local, na qualidade da água. Então, não é uma coisa que você começa hoje e termina hoje, começa numa gestão e termina na gestão, como você mesmo falou. São vários estudos, cada um dentro da sua especialidade, e um estudo multidisciplinar. Isso leva muito tempo para que aconteça. Claro que hoje em dia, com as novas metodologias, com o apoio de sistemas mais inteligentes, isso é possível de acelerar um pouco esse processo. Mas ainda há necessidade do olhar clínico de um bom especialista para saber se aquela condição que está sendo colocada é adequada ou não. Nesse raio-x que vocês fizeram pelo país, quais são as regiões hoje que carecem de mais investimentos para que tenha algo mais igualitário, né? Com certeza, em outras regiões, por exemplo, Norte, Nordeste, esse número de 7-3 já deve ser bem diferente. Nesse estudo, nós fizemos só levantamento de diretrizes. Provavelmente há necessidade do desdobramento em outros estudos, e aí sim ter um raio-x mais adequado com relação às áreas que precisam de maior investimento. Mas também tem outros estudos, a própria Trata Brasil, o SNIS, que é possível ranquear e ver quais são as áreas em que precisa de maior investimento, as regiões do país onde precisa de maior investimento, inclusive os locais mais próximos. Você olhando para esses estudos, é possível de saber quais são os melhores ou mais investimentos que devem ser feitos. Mas você, trabalhando há tantos anos nessa área, existe algum estudo hoje que, se a gente não fizer nada para mudar esses efeitos das mudanças climáticas, a gente possa passar por um novo racionamento? Não só em relação ao documento que será apresentado na COP30, mas como um todo, existem estudos que mostram a real situação de que a gente não mudar as atitudes agora, isso será uma realidade no futuro? Não com data, né? Não precisa, a gente não vai passar por esse racionamento neste ano, né? Eu estou dizendo assim, existe uma expectativa de que isso possa acontecer novamente? Existem vários modelos matemáticos, como você falou, são modelos matemáticos, não há... A certeza nós só teremos quando estivermos vivendo aquela situação. Espero em Deus que não. Mas existem estudos, sim, modelos matemáticos que avaliam, tem monitoramentos para a quantidade de reservação nas represas. Então, tem muita coisa, tem muito estudo que tanto feito pelas operadoras como também pela academia, que mostram esses números e que são capazes, né, que devem ser olhados com mais cuidado, porque as pessoas não acreditam. A gente mora num país tropical onde 12% da água do planeta é nossa. Está sob os nossos cuidados, não é nosso, mas está sob os nossos cuidados. E temos que ter a responsabilidade de saber que o planeta todo olha para nós também. Porque é isso, a questão de agricultura, a segurança hídrica, a segurança alimentar, tantos outros desdobramentos dessa quantidade de água que está sob a nossa responsabilidade e que muitas vezes nós não damos o valor que deveríamos dar. A gente pode mudar as regras como ser humano, mas a natureza continua o curso natural, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui, seus esclarecimentos. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a crise climática expõe de forma dura a falta de saneamento, né? Enchentes que espalham doenças, secas que comprometem reservatórios e rios que continuam poluídos. Levar esse debate à COP30 significa reconhecer a água e o saneamento como eixos centrais da adaptação climática e da justiça social. O desafio agora é transformar números e diagnósticos em compromissos concretos para que o Brasil deixe de ser um país onde milhões ainda vivem sem o básico. Até a próxima.